Será que o ecocardiograma de repouso é o suficiente para avaliarmos uma insuficiência mitral funcional? Manobras semiológicas podem ser usadas no laboratório de ecocardiografia. Esse é o Click Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Imagine uma paciente de 80 anos com fibrilação atrial crônica, fração de ejeção preservada, dispneia aos pequenos esforços sem melhora clínica ou melhora parcial dos sintomas, limitações ortopédicas e um ecocardiograma tranquilo com insuficiência mitral leve. O que você faria? Por muito tempo a resposta poderia ter sido seguir com o tratamento clínico. Mas e se esse eco em repouso não tivesse nos contado toda a verdade? É aqui que entra a manobra de hand grip. Uma manobra simples, acessível e potencialmente transformadora na prática clínica. Vale ressaltar que novos conceitos surgiram e a importância das subcategorizações da regurgitação mitral funcional tem sido amplamente debatidas. Regurgitação mitral funcional atrial e ventricular foram sugeridas como entidades distintas com diferentes mecanismos que afetam prognóstico e tratamento. A prevalência e fisiopatologia da etiologia atrial subestimam as dinâmicas do átrio esquerdo e anel mitral. No caso de regurgitação mitral funcional atrial, o tamanho do ventrículo esquerdo e a função sistólica geralmente são normais, enquanto a dilatação isolada do anel mitral e a adaptação inadequadas das cúspides são consideradas as causas principais. No contexto clínico, uma proporção significativa de pacientes apresenta uma discrepância entre os sintomas e os achados ecocardiográficos em repouso. A regurgitação mitral pode ser leve ou moderada em repouso e grave durante o exercício. Esse comportamento dinâmico induzido pelo exercício é observado em até 50% dos pacientes com etiologia primária ou secundária. No entanto, a prevalência, os mecanismos fisiopatológicos e a relevância prognóstica da etiologia funcional atrial dinâmica ainda foi pouco abordada. As diretrizes internacionais recomendam a ecocardiografia de exercício em pacientes com regurgitação mitral para revelar sintomas em pacientes assintomáticos, identificar a origem da dispneia e obter informações prognósticas adicionais, mas não especificam o tipo de esforço empregado. O exercício em bicicleta pode nem sempre ser viável para pacientes mais velhos com condições ortopédicas, com a famosa artrose de joelho ou quadril. O exercício isométrico com hand grip, que pode ser facilmente realizado durante a ecocardiografia, mesmo sem preparo para o esforço, servindo como uma alternativa interessante. Esse aperto de mão foi padronizado e realizado utilizando um dinamômetro de preensão manual. O paciente permaneceu deitado de lado esquerdo, tanto em repouso quanto durante o exercício. Imagens ecocardiográficas foram obtidas após 2 minutos de exercício até o pico desse processo. Um detalhe importante é que foi medido também o índice folheto-anel, uma proporção do tamanho dos folhetos para o tamanho do anel mitral. O que se observou foi impressionante. Mais de 17% dos pacientes com insuficiência mitral não grave em repouso evoluíram para regurgitação grave durante a manobra. Assim, houve uma reclassificação da gravidade da regurgitação mitral em 35% dos casos. Aqueles que desenvolveram regurgitação mitral grave dinâmica tiveram um prognóstico semelhante aos já classificados como graves em repouso, com mais hospitalizações e intervenções valvares, seja clipagem ou cirurgia convencional. O índice folheto-anel foi reduzido em pacientes com regurgitação mitral dinâmica em comparação com aqueles sem a piora durante o esforço. O teste, que dura apenas alguns minutos, mostrou-se um marcador funcional e prognóstico poderoso, especialmente em um cenário onde os sintomas superam os achados em repouso. Vale ainda ressaltar que a regurgitação mitral funcional de etiologia funcional atrial ainda é relativamente negligenciada nas diretrizes e aparentemente seu mecanismo pode responder bem a testes dinâmicos individualizados. O hand grip, por provocar sobrecarga pressórica, diferente da sobrecarga volumétrica do exercício dinâmico, é especialmente útil para desencadear refluxo em pacientes frágeis ou idosos, sendo possível fazer isso com o que você já tem no seu consultório. A insuficiência mitral funcional atrial tem ganhado destaque nos últimos anos, mas ainda vive à sombra da etiologia ventricular. A maioria dos cardiologistas ainda se orienta exclusivamente por achados em repouso. O resultado? Muitos pacientes sintomáticos, mal classificados e subtratados.
Se o eco em repouso não explica os sintomas, é hora de buscar mais. Na prática, podemos pensar da seguinte forma: se você tem um paciente com fibrilação atrial, clínica de CFEP e sintomas pouco explicáveis e persistentes, considere realizar o hand grip durante o ecocardiograma. Se você já realiza o exame, deveria avaliar a progressão da insuficiência mitral durante o esforço isométrico e, se por acaso viu um átrio esquerdo muito dilatado, anel mitral ampliado e folhetos curtos, talvez a insuficiência mitral seja pior do que parece. O hand grip pode ajudar a selecionar melhor os pacientes. O hand grip não precisa de esteira, cicloergômetro ou sala de esforço. Basta um dinamômetro e um ecocardiografista atento. É rápido, seguro, barato e capaz de mudar decisões clínicas e até o prognóstico. Talvez estejamos diante de uma nova etapa no manejo da regurgitação mitral funcional atrial. A lupa estava ali o tempo todo, era só direcionar. Como não pensamos nisso antes? Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje no nosso programa Academy. Orientado pelos doutores Rodrigo Barreto e Davi Lebihan, Luiz Eduardo Galini escreveu um excelente texto sobre o uso da manobra de hand grip na ecocardiografia. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.